irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus para abençoar essa reunião. É uma reunião em família para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que seja uma bênção na presença de Deus. Amado Deus, Santo Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, aqui neste lar, meu Deus, onde viemos te adorar e bendizer o Teu nome, fazer a Tua vontade, o Teu ir, meu Deus. Senhor, toma cada um de nós em Tuas mãos, faz segundo a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado e tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, meu Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Em Jesus seremos fortes e vencedores. Vamos continuar adorando a Deus, vamos escutar um louvor pela nossa irmã Lucimar. Em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, em Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, em Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Glória a Deus e aleluia. Obrigada a todos pela oportunidade. Aleluia. É a nossa esperança de um dia ter encontro com Jesus. Que Deus, nessa noite, receba o nosso louvor e a nossa adoração. O som é assim, meus irmãos. Aquele que nega Jesus, também Jesus, negará ele no grande dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja também. Jesus negará ele diante do Pai. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para fazer o que Jesus tem mandado nós fazer. Vamos escutar um louvor pelo irmão Paulo. A palavra, irmãos, a Paulo nos mostra o verdadeiro caminho. Agora de tarde, eu estava ali no salão do meu irmão. Já estavam entre 4 pessoas. Eu fui tentar explicar, né, que o homem aqui na terra, ele se preocupa com tudo. Ele se preocupa em satisfazer seu prazer, seu ego. Às vezes se prepara em um esporte, se dedica a sua vida para aquilo. Outros se dedicam a uma empresa, outros se dedicam a algo que ele gosta de fazer aqui nesse mundo para saciar a sua carne e seu ego, né? O seu hobby, né? Como as pessoas falam. E a Bíblia não proíbe de você ter uma empresa ou de você praticar um esporte. Ela não proíbe nada disso. Agora, contando que nós demos prioridade ao Senhor Jesus em preparar também o nosso espírito para encontrar com Cristo um dia, né? É isso aí que muitas vezes as pessoas erram por não saber a verdade que Cristo quer em nossas vidas. O homem, ele se prepara para tudo, mas ele esquece de se preparar para encontrar um dia com Deus. E que essa palavra aqui possa ser aplicada em nossos corações, né? Vamos louvar aqui, quem louvou aqui, o irmão Luiz, aqui abriu essa oportunidade, né, de a gente nos reunirmos aqui e louvarmos um pouco do nome do Senhor Jesus. Quebranta o meu coração. Usa-me,
Quebranta-me, transforma-me, enche-me. Amém, meus irmãos. Obrigado, Senhor. Esse hino aqui foi o hino qual meu pai se converteu, né? Meu pai chegou embriagado na minha casa e estava havendo culto na rua. Aí ele embriagado, quando a irmã louvou esse louvor aqui, louvor penetrou no coração dele. Daquele dia lá ele não foi mais o mesmo não. Ele saiu, Deus fez ele encontrar com um pastor aqui chamado pastor Daniel. Não lembro o nome dele não, né? Já ouviu falar, né? Por Espírito do Espírito Santo fez ele trabalhar lá na igreja, trabalhar na igreja dele lá, e o pastor começou a levar a mensagem para ele poucas semanas depois desse louvor. Aí ele se converteu, era um homem bravo, cachaceiro. Às vezes ele chegava na minha casa, eu lembro que eu pequenininho, eu ficava sem entender. A gente é criança, não sabe, né? Ver aquele, às vezes o ser humano naquele estado de embriaguez. Eu via meu pai embriagado e eu corria para debaixo da cama. Aquilo ali, a gente como criança, né? A gente fica sem entender aquilo. Isso hoje que acontece muito nas famílias, por não conhecer a Deus, por não entregarem os caminhos ao Senhor, né? Hoje eu louvo a Deus por meu pai ter conhecido o Evangelho e através dele Deus salvou muitas almas, né? Como também a minha família. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Meu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias tomados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou crente, já não vivo ao léu, dos meus caminhos que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu ouvi porque ele cantando assim. Aleluia. Glória a Deus. O homem sem Deus é como uma folha caída no chão. O homem sem Deus não tem expectativa de vida, ele não tem segurança de vida eterna. O homem tem que ter Jesus no seu coração para ser seguro, para morar na eternidade. Estamos felizes, irmãos, que estamos reunidos aqui nesta noite para fazer essa reunião, para se alegrarmos diante de Deus. A nossa igreja hoje não tem culto. Os nossos cultos são às sexta-feiras, aos domingos e às terça-feiras. Aí nós estamos se reunindo aqui. Temos culto hoje, mas é na subcongregação, onde nós se congregamos realmente, não temos culto hoje. Por isso nós estamos nessa reunião de família para adorar a Deus e se alegrar diante dele. Porque nós temos a obrigação de não fazer algo quando tiver culto na nossa igreja.
Mas nós estamos aqui, a nossa igreja não tem culto hoje, e nós estamos na presença de Deus. Entendeu? Para que todos saibam que a gente não estamos aqui destituindo nenhuma denominação, mas nós estamos na presença de Deus. Vamos escutar uma saudação pelo nosso irmão Luiz. Irmão Luiz já foi, irmão. Já foi, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos, Paulo. Vamos subir mais um louvor pela nossa irmã Lucimar. Aleluia, glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, é tudo teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Glória a Deus e aleluia. Bendito seja louvado o nome do Senhor.
Queremos agradecer aqui a presença da sua irmã Valdilene, que veio nos escutar, para que Deus abençoe a ela, que toque o seu coração e ela medite na palavra do Senhor, porque é o único caminho que nós temos é através de Jesus Cristo. Esse é que nos salva e nos liberta e leva para o céu. Ainda vamos continuar louvando. Vamos escutar mais uma vez, irmã Eva. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Vamos louvar mais um hino da Harpa Cristã, 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje estou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me
distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Sacuda com o inimigo contra ti se levantar. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado pra vencer e reinar com Ele. Glória a Deus. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti o campeão. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Deus e aleluia. É assim que Deus faz. Você está na sarjeta, você está no pecado e Deus te transforma num campeão. Campeão esse, não para o mundo, mas para morar na eternidade. Que vai você morar com Jesus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce com o fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce com o fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Amados irmãos, vamos fazer uma pequena reflexão em Lucas 10, do versículo 30 a 35, que fala do bom samaritano. Esse texto nos diz do homem que descia de Jerusalém, e ele foi atacado pelos ladrões e investiram contra ele e deixaram ele quase morto, ferido, e passando um sacerdote só fez olhar e seguiu viagem, não prestou socorro. Do mesmo jeito, um levita passando também olhou e não fez menção daquele homem que estava ali ferido, que tinha sido alvejado por aqueles ladrões. E os que nós vemos nesse texto, irmão, aí descendo um bom samaritano, passou naquele lugar e vendo aquele homem ferido, teve pena dele, se compadeceu. O texto nos diz que ele lavou suas feridas com azeite e com vinho e colocou ataduras nos ferimentos e colocou na sua cavadura e levou para uma pousada. E chegando lá, cuidando dele, quando foi no dia seguinte, ele deixou um recado para o dono daquela pousada. Deixou 2 talentos e disse: cuidai dele, e quando eu voltar, eu acertarei contigo o que tu gastares a mais. O que nós temos nesta noite a respeito desse texto? A gente vimos, irmão, o pecado é uma doença, ele fere o homem, ele joga o homem, porque o mundo, esse homem que estava ferido ali, é uma referência do pecado. O ferimento ali foi o mundo que feriu a ele. O texto diz que eram os ladrões que investiram contra ele, mas a gente vendo bem direitinho, foi o pecado que ele estava quase morto. E agora passa ali perto dele um sacerdote. E o sacerdote só olha de lado e vai embora. Porque, meus irmãos, a gente vê hoje muitas pessoas pregando o evangelho, há muitas pessoas dizendo que Jesus é bom, mas não estão vivendo a palavra. Porque Jesus deixou um grande mandamento: amais o teu irmão como a ti mesmo. E aquele homem, sendo sacerdote, olhou para aquele homem ferido e fez que não tinha visto. Aí a gente vê, meus irmãos, muitas pessoas não estão vivendo o amor de Deus, mas estão vivendo uma religiosidade. Estão vivendo uma religião. Eles não estão praticando o realmente amor de Cristo Jesus.
Desse mesmo modo passou um levita. Um levita é um homem que ele está cantando, que ele canta louvores, que ele é um homem da casa do trabalho do Senhor. Mas ele olhou ali e fez menção que não tinha visto nada. É a gente concluindo, os irmãos, que Jesus está nos mostrando neste momento, nesse texto, o que está acontecendo hoje em dia. Tem muito vivendo através de uma religião, pensando que a religião salva. Olhe para seu irmão e se compadece do que ele está passando. O irmão está sofrendo, o irmão está gemendo, e ele não procura saber o que está acontecendo para mostrar o seu amor. Porque Cristo Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Mas muita gente hoje está vivendo uma religião, e religião não salva ninguém. O que salva você, o que leva você para a eternidade é Jesus Cristo, o Senhor. E o texto nos diz que logo atrás vinha um bom samaritano. Ele vendo aquele homem, ele se compadeceu, ele parou o seu cavalo e cuidou dos ferimentos daquele homem. A palavra nos diz que ele limpou os seus ferimentos com azeite e com vinho, colocou ataduras e levou para uma estalagem. E aí a gente vê a diferença do religioso para aquele que é um servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele se compadece, ele vê a situação do irmão que está caído e ele vai ajudar. Mas o religioso, ele olha e passa de longe. O religioso, ele olha e não quer saber o que você está fazendo. Ele não está preocupado que se você padeceu ou não. Mas o homem que está em Cristo Jesus, ele é o amor. Ele pratica o amor como Cristo deixou para ser praticado. O maior mandamento é amar o seu próximo a você mesmo. E Jesus mostrou isso. Quando ele disse que levou para a estalagem, para a pousada, e cuidou, é quando ele leva você, quando ele tira você do mundo do pecado, e ele leva você para a igreja. E você, quando vai chegando na igreja, é como seja a pousada que vão cuidar de você. Tem um hospedeiro na igreja que vai cuidar da sua vida, que vai lhe ajudar. Mas a gente também tem que saber que na igreja tem muitas pessoas que não estão preocupadas com o que você está passando. Mas por isso nós não devemos perder a nossa fé. Porque nós temos que saber que a nossa fé é Jesus Cristo, o Senhor. A gente não tem que colocar em nosso coração para ir para o templo, para ir para a congregação, atrás de coisas que não é de Jesus. A gente, quando saímos de casa, a gente tem um dever de ir atrás de Jesus. E essa estalagem não é outra coisa, é a igreja. E os hospedeiros são aqueles que pregam a palavra de Deus, são aqueles que estão cuidando de você. Eu vi um pastor dizendo que esses 2 talentos, meus irmãos, e ele até falou que ninguém... É um pensamento que ele tinha, e eu creio também que pode ser, esses 2 talentos é o Novo Testamento e o Velho Testamento da Bíblia. Que ele disse que cuide dele. E quando o irmão chega na igreja, ele vai ser cuidado através da palavra. E quando ele disse que quando vai acertar quando voltar, é porque quando ele voltar, ele vai dar o teu galardão, porque tu está cuidando daquele que estava caído, que estava no pecado, que não tinha solução. E através da palavra do Evangelho que tu aprega, ele recebeu Cristo Jesus. E nesta noite não é diferente. Você toma uma decisão na sua vida. Você que está escutando esta palavra, toma uma decisão. Aceita esse Senhor Jesus, aceita esse amor, aceita o sacrifício do Senhor. Vem viver uma nova vida na presença de Deus. Ele quer cuidar de você. A hora está próxima, está no final dos tempos.
Nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo. E aquele homem, ele estava abandonado. Os religiosos passaram perto dele e só olharam, porque religioso não tem amor. Religioso quer viver uma vida de apresentação. O religioso ele quer viver como vitrine. O religioso ele é uma vitrine, ele quer se apresentar nos dias que pode se apresentar. Mas a gente tem que ser humilde, como o nosso Senhor foi. Ele nunca teve exaltação, ele nunca foi exaltado. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, ele nunca aceitou exaltação. Mas ele sempre pregou a humildade e o amor. E nesta noite, meus irmãos, você faça como um bom samaritano. Quando você vê um irmão seu sofrendo, quando você vê um irmão seu lutando, o que você puder ajudar, você ajude. Não que você vai sair aí ajudando todo mundo, mas você pode dar uma parcela, uma ajuda. Vai ter gente que eu lá ligo com isso, eu quero saber da minha vida. Tem um ditado aí que as pessoas que não têm Jesus dizem, eu sou eu, e sou eu, e eu. Mas está errado. A verdade, nós temos que ser o amor de Jesus Cristo. Nós temos que ser Jesus, nós temos que ser imitadores de Cristo. E nesta noite que você guarda essa palavra no seu coração, é com grande humildade que a gente diz, não deixe de amar o seu próximo a você mesmo. Não queira só para você. Não seja egoísta. Não seja orgulhoso. Mas parta a sua vida com o seu irmão. Ajude ele. Ajude ele, se ele estiver caído, ajude se levantar. Se ele estiver mancando, ajude ele a ajeitar as pernas e andar completamente como você está andando. Porque a palavra nos diz, meus irmãos, que a verdadeira vida está no amor. Sem o amor, nós não vivemos e nem fazemos nada por ninguém. Que nesta noite Deus nos abençoe. E eu já quero agradecer os irmãos que viemos aqui se reunir para adorar a Deus. É simples, nós estamos aqui adorando o Todo-Poderoso, fazendo o que Jesus chamou para nós fazer, é apregoar a sua santa palavra. Eu quero perguntar se tem alguém nesta noite aqui que quer aceitar Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar esse Jesus querido, esse Jesus que prepara você. Hoje, aceitando a Jesus, o Espírito Santo já entra na tua vida. Tu jamais não vai pensar como tu pensava. Ele vai começar a te moldar. E tu vai viver uma vida diferente. Tu vai viver uma vida diferente na presença do Senhor. Tu pode até dizer, não, eu não estou preparado. Mas Jesus está dizendo nesta noite, não é preciso tu te preparar. Tu vem como tu estás. Porque como tu estás, Ele é quem vai mudar a tua maneira de viver. Ele é quem vai fazer o que tu deve fazer. O Espírito Santo é quem vai trabalhar na tua vida. Nós não temos poder de nada, irmão. O poder está em Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Esse sim. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém corajoso aqui? Para renunciar ao mundo, para ter um galardão no céu junto com Jesus, para viver para a eternidade. Ele diz na sua palavra, aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também rejeitarei ele diante do meu Pai. É duro, meu irmão. Essa palavra é dura, mas é verdade. É as Santas Escrituras que está escrito. Imagine só, meu irmão, você viveu uma vida aqui. Nós somos pessoas humildes, carentes. Nós vivemos uma vida de luta, de sofrimento. E no dia Jesus rejeitar a gente, porque a gente rejeitou o seu sacrifício. Imagine só, faça uma meditação. Aceita Jesus enquanto você pode aceitar. Tem alguém nesta noite? Para receber Jesus no seu coração, através da oração? E mudar de vida? Se não tem,
Que Deus abençoe, que lhe dê a oportunidade de outra vez receber Jesus no seu coração. Vamos encerrar, Paulo? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar de algo não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácio, riqueza. Como um deserto isto vai passar, por isso resistir não estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, me louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. O teus olhos chora, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanha. Deus faz mais do que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para nosso Deus. Tudo ele faz, tudo nosso Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe, que tudo seja para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um nesta noite que vier nessa reunião. Nós estamos aqui reunidos. Mais uma vez eu quero dizer, na nossa igreja não teve culto, não tem culto. Os cultos da nossa igreja é nas sextas, domingos e terças. Por isso nós estamos na presença do Senhor aqui nesta noite. Tem culto na subcongregação, mas a igreja que nós congregamos é na sede, né, irmão Paulo? E que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.